Saudações acadêmicas. Vou tratar aqui de um texto que vai falar sobre apogeu e crise da capacidade contributiva, né? Desde logo prometo que não vou ser breve, uma vez que o texto é gigantesco, já que ele faz uma revisão bibliográfica e histórica sobre a doutrina que se debruçou sobre esse princípio, né? Basicamente, teve algumas fases, né? 3 fases na evolução dessa noção da capacidade contributiva, na qual a primeira ela surgia como um princípio realmente da justiça, que vinha com a ideia de deveriam ser correlacionados com a riqueza dos indivíduos, e vai estar relacionado aqui também ao princípio do benefício, né? Vou abordar daqui a pouco, que era como se fosse um termômetro, né? Para tributar aquelas pessoas que mais utilizavam o serviço público. Na segunda fase, passou a ser colocado a capacidade contributiva como um princípio mandatório para a realização do princípio da igualdade no seu aspecto formal. E na terceira fase, o princípio da igualdade deveria ser complementado por um critério material de justiça que permitiria aqui a diferenciação de duas situações desiguais, né? Ou permitir a visualização da semelhança em situações iguais. Então a capacidade contributiva voltou a um patamar mais no nível de outros princípios, né? E passou a ser vista aqui como uma decorrência uma especificação aqui do princípio da igualdade, né? Sendo o princípio da igualdade não mais entendido, né, como na realidade o princípio da capacidade contributiva entendido aqui como um conteúdo não abstrato e formal mais, mas agora com conteúdo econômico certo, que vai estabelecer algumas limitações máximas, né? Vai estabelecer limites para a tributação. Bom, sobre o início de tudo, esse princípio ele apareceu no direito tributário muito atrelado ainda com a ciência fazendária, né? E das ciências das finanças, né? E aparecia como um critério aqui de repartição da carga tributária. Ele vai trazer o tabuada, a lição de outros doutrinadores que estudaram mais sobre esses princípios nessa fase embrionária, e o Gradiotti foi um dos primeiros a colocar, a chamar a atenção para o princípio da capacidade contributiva, colocando ele como um papel nuclear aqui na causa última de pagar o imposto, né? E aqui essa causa principal seria a utilização dos serviços públicos, né? Então a capacidade contributiva ela é vista lá só na ponta. Diferentemente do que o artigo 53 da Constituição Italiana e muitos dos doutrinadores que têm um tesão principiológico na capacidade contributiva, como algo que era visto que as pessoas têm que pagar impostos em razão da capacidade contributiva. Eu abordei em outro texto aqui justamente a essa exaltação do princípio da capacidade contributiva como fundamento inicial de pagar um imposto. Mas não, aqui, para esses doutrinadores, a causa primeira seria realmente atrelada à questão do benefício que você auferiu com a prestação de serviços públicos, já que esse princípio do benefício defende aqui uma relação de causalidade entre os benefícios recebidos e o seu quantum de tributo que você teria que pagar. Quanto mais benefícios você recebe, mais você paga, né? E a interpretação funcional, que era a interpretação adequada para essa doutrina do princípio do benefício, ela servia de uma ferramenta, era um instrumental para ver essa correspondência entre serviços prestados e imposto devido. Então, os impostos, em relação aos impostos de benefícios, tinha essa relação causal direta, e é justamente por isso que o Graziotti vai afirmar que surge o dever de pagar tributo, e não em relação à capacidade contributiva, né? Mas o Taboada, ele, não só o Taboada como outros autores,
colocam que essa concepção dessa teoria do benefício caiu em esquecimento, né? Uma vez que é inviável conceber na sociedade hoje que quem mais tem que receber os serviços públicos são os mais pobres, né? Quem mais tem que receber hospital público, educação pública, enfim, qualquer coisa, são os mais pobres. Então eles não deveriam. Como é que eu vou colocar a obrigação deles para pagar impostos? Mas lembrando aqui, né, que em relação a outros tipos de tributos, por exemplo, taxa, talvez seja uma base tributável, a questão da utilização de serviços públicos, talvez um pouco mais adequada. A contribuição de melhoria pode ser vista bastante essa relação do princípio de benefício, já que quanto mais valoriza o seu imóvel em decorrência de obra pública, maior deveria ser a quantidade de dinheiro que você deveria pagar para o Estado, né? Mas, em modo geral, em relação aos impostos que são utilizados para financiar despesas gerais, essa doutrina caiu por terra. E a doutrina passou a conceber a capacidade contributiva como um dever de contribuir com os gastos públicos, né? Uma vez está na própria Constituição italiana, né? Que deve se contribuir, todos os cidadãos são chamados para contribuir para os gastos públicos em virtude da sua capacidade contributiva. Eu falei tanto esse adágio em algum vídeo que acabei absorvendo por osmose esse artigo, né? Bom, feitas as considerações sobre o artigo 53, né? Aí a capacidade contributiva não era ainda atribuída como um limite ao poder de tributar. Pelo contrário, era visto como também depois que essa doutrina do benefício caiu, como algo que decorre dos cidadãos, do dever de concorrência para os gastos públicos, né? E aí outro autor, o Giannini, ele não atribuía uma relevância jurídica para esse princípio. Ele colocava que a simples expressão da capacidade contributiva não seria idônea por causa justamente da sua indeterminação para constituir um preceito jurídico, né? Porque realmente a capacidade contributiva ela não é tão concreta assim, até quanto o que é capacidade contributiva e a partir de até quanto não chega a não ser a violar a capacidade contributiva. Enfim, é algo que é muito difícil de aferir, né? Para o Giannini também, essa imposição da carga tributária, o motivo de pagar o tributo, ela se recorria de uma escolha do legislador. Ele que é o responsável por pegar um fato, colocar aquilo ali como algo tributável e daí surgir, né, a obrigação tributária. E nesse ponto, o Giannini ele coloca que não tem nenhuma menção da capacidade contributiva nessa escolha. Ela não é considerada nessa escolha. A justiça que era considerada pelo legislador deveria ser a justiça distributiva, a igualdade e a proporcionalidade, né? Isso que o legislador deveria ter, balizar as escolhas do legislador. Mas outra doutrina, né? Agora partindo aqui como se a capacidade contributiva ela começasse a esquentar ali, começasse a se sobressair, se destacar, né? E aqui um outro autor, e aí a obra começa a ficar confusa, porque todos os autores com G, né? O caso é Giardina. Eu tinha falado já de Graziotti e também tinha falado de Giannini. Agora é o Giardina. Ele coloca, na realidade, uma mudança de postura, né, em relação à concepção do que é a capacidade contributiva e defende aqui a utilização do artigo 53 como algo que fosse fixasse parâmetros para a tributação, ainda que um pouco obscuras, no caso, né, não determinadas, né, mas fixava algumas balizas para que, uma vez que existe o princípio da capacidade contributiva, ele me dá uma conclusão, que eu não posso tributar quem tem mais dinheiro de uma forma menor.
e vice-versa. Não posso tributar quem tem menos dinheiro de uma forma maior. E isso já começou a destacar a importância da capacidade contributiva, né? Para a gente parece ser a coisa mais lógica, mas talvez para a época possa parecer uma conclusão, uma brilhante conclusão para o uso da capacidade contributiva, né? O Giardina, ele vai rejeitar aqui a fórmula da capacidade contributiva ampla demais, a ponto de cobrir qualquer fato tributável, né? Mas vai ressaltar que a força econômica, em todo caso, vai ser o substrato aqui da capacidade contributiva, né? E o fato econômico, né? Ele continua sendo o elemento principal, mas ele é algo que é valorado por outros fatores, né? Por outras considerações, e aqui políticas no campo social, no campo econômico, no campo técnico. E aí o legislador, quando ele vai se orientar pelos critérios econômicos, né? Olha a capacidade contributiva já querendo aparecer um pouquinho mais. O legislador, quando ele vai se orientar por critérios econômicos, ele vai considerar, por exemplo, escolhas de rendas mínimas isentáveis, né? E também questões atinentes à progressividade de um sistema. Então veja que a capacidade contributiva ela aparece nessas considerações econômicas das escolhas do legislador, né? E aí a riqueza do contribuinte começa a guiar as escolhas do legislador, porque basicamente a riqueza patrimonial é o que vai, de certa forma, entregar quem tem mais dinheiro, né? E aqui os impostos sobre propriedade, sobre bens, conseguem expressar bastante a riqueza, né? E também a transferência, os impostos sobre as transferências, sobre, por exemplo, impostos indiretos, impostos sobre consumo, também conseguem expressar certa capacidade contributiva. Mas a tese do Giardina, ela contempla, sim, uma modificação desse princípio da capacidade contributiva, que ele cita que, por exemplo, na Espanha, ela não teria essa função de resolver todas as questões da tributação moderna, né? Mas a questão é que ela começou realmente a ter um valor maior, né? Começaram a dar uma importância maior, né? Ainda que o Giardina negasse o efeito redistributivo da capacidade contributiva. O Giardina, ele mudou seu entendimento, né, sobre a capacidade contributiva em uma das suas obras, em que ele publicou o volume 1, que considerava que a capacidade contributiva ficava adstrita aqui à parte do economista ou do legislador, mas o jurista não deveria considerar a capacidade contributiva. No entanto, a partir da republicação, né, ou a partir do volume 2 do seu livro, ele passou a admitir a utilização pelo jurista da capacidade contributiva por meio de arguições aqui de inconstitucionalidade de leis com base no princípio da capacidade contributiva, e a partir do momento que começa a declarar a inconstitucionalidade com base no princípio, esse princípio começa a ter efeitos jurídicos, né? Então, veja que inicialmente para o Giardina a capacidade contributiva, o que era adstrita aos economistas e aos legisladores, né, começou a sobressair mais também para os juristas, né? Um outro autor, o Michele, ele entende aqui o uso da capacidade contributiva, né, que ele poderia manifestar a ilegitimidade de alguns tipos de tributação. Por exemplo, tributação com base em algumas características pessoais, como raça, cor,
características físicas, nacionalidade. Então, a capacidade contributiva ela revelaria, né, algumas ilegalidades a partir do momento que, quando você olhasse para a base tributária, você verificasse que não era um efeito que revelasse uma condição econômica do contribuinte, né? Mas aqui, diferentemente do Giardina, que começou a ampliar esse preceito para os juristas, o Micheli ainda acredita que esse princípio se limitava à atuação do legislador, dizendo que ainda existia uma independência entre o princípio da capacidade contributiva e o da igualdade, né? E assim, uma lei que entrasse em contradição com a capacidade contributiva, ela, para ser declarada incondicional, não poderia ser declarada incondicional exclusivamente com base no princípio da capacidade contributiva, mas sim na violação de outros princípios, né? Bom, encerro esse ponto aqui para ressaltar uma questão do texto que me deu uma rasteira, que foi relacionado a utilização da capacidade contributiva, né, como um argumento aqui já de inconstitucionalidade de alguma lei. E aqui foi interessante porque eu estava ingenuamente considerando, porra, que maneiro, considerou a capacidade contributiva para como algo para declarar esse princípio já de leis. Só que quando ele faz a conclusão sobre essa parte, ele desconstrói meu raciocínio, porque realmente, vou chegar lá, mas realmente, porra, não era para ter declarado inconstitucionalidade com base no princípio da capacidade contributiva. Eu já estava achando que a capacidade contributiva já tinha ganhado força aqui. Mas não, aqui houve apenas uma distorção e eu caí no bobo, na roda do bobo, né? Porque, enfim, voltando, até o momento aqui, esse debate da capacidade contributiva foi visto aqui pelos teóricos, Giardini, Grizzotti, pelo Micheli, enfim. Mas faltava aqui o momento de ser colocado em análise nos tribunais essa questão da capacidade contributiva. Como é que os juristas iam considerar? Já que o princípio começou a ser tratado como um preceito jurídico, tá, beleza. E agora? Vamos levar aos tribunais para ver qual é, né? E aí teve esse fato aqui que eu vou falar, que colocou em debate aqui, um debate nos tribunais, nas cortes constitucionais, a questão do princípio da capacidade contributiva, né? Mas ele veio aqui com a ideia de retroatividade. Bom, enfim, houve uma lei, né? Uma lei que estava tributando na Itália algumas construções, né, feitas sobre alguns terrenos, era a mais-valia, só que ela começou a tributar desde 10 anos atrás, entrou em vigor cobrando tributos desde 10 anos atrás, a valoração do terreno de 10 anos atrás. Então veja, que aqui a gente tem em xeque o princípio da retroatividade das leis, né? Não poderia retroagir. Alguns autores defendiam aqui que poderia ser tributado alguns fatos pretéritos, fazendo aqui uma consideração. Tem gosto para tudo. Tinha na doutrina gente que considerava ok tributar fatos pretéritos, outros autores negavam essa possibilidade, né? Uma vez que um fato econômico passado não revela capacidade, né, econômica tributável, já que não tem como você começar a eleger fatos reveladores de riqueza no passado, senão realmente a gente ficaria ao arbítrio do legislador. E uma terceira doutrina, e aqui entra o Giardina, que defendia o caso análise casuístico, né? Mas que, em princípio, a tributação retroativa era constitucional, né? E deveria analisar esse alcance para essa tributação, e rechaçava a questão do legislador começar a estabelecer presunções, né? Mas admitia
a tributação retroativa de fatos econômicos, né, que realmente ocorreram, né. Bom, voltando para essa lei, que é de 1963, que criou o imposto sobre construções feitas sobre alguns terrenos, a partir considerou de 10 anos atrás as revelações dessa mais-valia, né? Essa lei foi para o Conselho de Estado e foi declarada constitucional, sobre o argumento de que o legislador poderia escolher algum fato econômico no passado para tributar. Bom, foi esse o argumento do Conselho de Estado, mas aí subiu para o Tribunal Constitucional e aí ela foi declarada inconstitucional com base no princípio da capacidade contributiva, porque violava aqui o princípio da capacidade contributiva a oneração de fatos jurídicos que já tiveram seus efeitos, né? No caso, essa tributação retroativa. Então, considerou que a lei fez presunções, né, sobre os efeitos econômicos das alienações e do valor que estavam no aspecto patrimonial dos envolvidos, né? E isso também seria realizado há muito tempo, o que dificultaria a previsão e a instituição do valor do imposto, até o próprio cálculo, né? Então, veja, aparentemente, a capacidade contributiva, está sendo declarada para declarar inconstitucionalidades, olha que beleza, mas não é bem assim, é aí que eu tomei a rasteira, porque para o autor, Taboada, isso não resolve o problema, pelo contrário, isso aumenta o problema, porque o argumento de você colocar uma lei inconstitucional por causa de um princípio que realmente, convenhamos, foi uma cartada, né? Foi uma carteada aqui. Vem cá, né? Não era melhor ter alegado um princípio da irretroatividade ou sei lá, alguma segurança jurídica, né? Algo mais plausível? A partir do momento que uma vez que não tinha nenhuma norma expressa de retroatividade, aí utilizou esse princípio como um coringa, foi, no final das contas, dizer que esse princípio ele não tem o seu valor autônomo, né? Mas está vinculado a outros princípios, né? E seria assumir que esse princípio realmente não tem uma interpretação definida, né? Enfim, uma vez que foi utilizado para declarar uma lei legítima com base na retroatividade, né? Bom, então veja que não deveria ser utilizado esse princípio à torto e à direita, né? Deveria haver uma fundamentação mais adequada. Tudo bem, que você for o contribuinte que foi desonerado, ótimo, né? Bom, parabéns para a defesa, mas agora a questão é que deveria haver uma melhor delineação desse princípio. Bom, passado dessa falsa subida aí do princípio da capacidade contributiva, chega um momento que ele chega a seu apogeu, né? E aí a capacidade contributiva passa a ser compreendida pela doutrina italiana realmente como parâmetro para se analisar a legitimidade das próprias leis e também como algo que poderia ser utilizado para fixar o poder de tributar e também os limites a esse poder, né? Então, se no passado, né, a capacidade contributiva era atrelada a outros princípios, né, para salvar outras coisas, aqui agora a capacidade contributiva começou a ter o seu fundamento na própria justiça fiscal. E aí passou a entender a capacidade contributiva como princípio autônomo para análise da constitucionalidade de leis, né, e de tributos, né. E aqui o princípio ele vai se abrir por um critério básico de justiça e de legitimidade da imposição. E isso vai ter decorrências aqui nos enunciados aqui dos textos normativos. Aqui há um espaço para crítica,
né, em relação à utilização da capacidade contributiva como critérios de justiça material, porque essa utilização desse princípio, né, como um critério material de justiça deixa complicada aqui a própria realidade da tributação, porque faz uma consideração aqui muito simples, que a tributação se serve à repartição dos custos dos serviços, né? Seria um aspecto econômico. Então a tributação ela tem esse condão para custear os serviços do Estado, né? Isso meio que faz um resgate aqui não tanto, mas faz um resgate aqui das primeiras teses, né, do princípio do benefício, que a tributação teria esse condão de financiar os custos, né, dos serviços públicos. Também é uma das finalidades, mas tem outras relacionadas à redistribuição, enfim. Bom, e também, de outro lado, a capacidade contributiva sofreu, como esse critério material de justiça, sofreu objeções em relação a quando se utilizava fins extrafiscais, né? Então, existe esse problema que considerar o critério de justiça material, a partir do momento que você instituísse imposto extrafiscal, você não estaria respeitando esse critério de justiça material, porque esses impostos extrafiscais, eles violam a capacidade contributiva, uma vez que algumas das vezes, por serem intervencionistas, eles são impostos que tributam situações iguais de forma desigual, né? Então, seria a capacidade contributiva se esbarraria nesses impostos, né? Não teria como defender a utilização desses impostos, né? Um outro ponto também é que a capacidade contributiva ela exige uma delimitação do seu campo de aplicação, né? E o que, a partir do momento que colocou como critério de justiça material, ficou difícil essa delimitação, né? E analisando alguns problemas, justamente esse do problema dos impostos intervencionistas, dos impostos com fins extrafiscais, enfim. Esses impostos, eles travam a utilização da capacidade contributiva, porque quando coloca uma isenção ou uma oneração com fins extrafiscais, né, a imposição desse ônus para o contribuinte, ele vai, muitas das vezes, ignorar a capacidade contributiva, porque aqui a finalidade é um objetivo qualquer, seja ecológico, né, seja aqueles sintaxes, aqueles impostos sobre o pecado, que você decide tributar para estimular ou desestimular um comportamento, né, e não a arrecadação em si. Então, você vai elevar o imposto do cigarro e foda-se a capacidade contributiva. Você quer que aquela pessoa pare de fumar. Se a pessoa está fumando Calton, aí sei lá, o IPI sei lá quanto por cento, e passa para 200%, a pessoa que é pobre vai ter que pagar isso. Não vai respeitar a capacidade contributiva dele, porque não é esse o objetivo, não é arrecadação, né? E aí, como fazer, já que a capacidade contributiva aqui é um critério de justiça material, né? Aqui, todas as vezes que a doutrina se deparou, a doutrina da época se deparou com esses fins extrafiscais, eles esbarrou em muitas dificuldades, né? Porque ou, para ficar coerente, nega a utilização dos impostos extrafiscais, tudo bem, ia ser um caos no sistema jurídico, perdeu um puta meio de intervenção, né, de estímulo, de desestímulo de determinados comportamentos, condutas, ou enfim. Mas ia se manter coerente, porque a primeira saída é você negar que poderiam existir impostos extrafiscais, né, apesar de todos os impostos, enfim, terem algum efeito extrafiscal, né, muito difícil não haver um imposto neutro, né, enfim. E só que isso aí, como eu disse, é insustentável, porque justamente todos os impostos, basicamente todos, existem algum fim extrafiscal. E não existe essa distinção entre imposto fiscal e imposto extrafiscal tão bem delimitada assim, né? Agora, tem uma outra saída que aí eu teria algum esforço para a doutrina
conciliar esses dois critérios, né? Tentando manter como critério de justiça, só que um pouco distante do seu conteúdo original. Porque é meio, convenhamos, contraditório você querer eleger como critério de justiça algo que tribute diferentes pessoas de forma igual, né? Deveria haver uma tributação de diferentes pessoas com diferentes critérios de tributação, né? Mas há uma certa incoerência nesse ponto, porque os impostos fiscais eles visam atender outros tipos de objetivos, né? Mas a doutrina no ensaio aí de justificar um princípio da capacidade contributiva, ela começa a permitir ao legislador alguma liberdade, né, que seria próprio ao contrário da justiça, da justiça material relacionada à capacidade contributiva, né, que seria algum limite para poder tributar. Você começaria a abrir brechas para poder tributar algo que não considerasse capacidade contributiva, e aí começa a se distanciar do próprio conceito de justiça material, que era tão vinculado à capacidade contributiva. Eu vou fazer uma pausa